Já se sentiu invisível? Usado, descartado, como se ninguém no mundo visse a sua dor? Hoje, vamos mergulhar numa história milenar, mas que soa incrivelmente atual. É a história de Agar, a escrava que se tornou mãe de nações. Uma mulher que, no ponto mais baixo da sua vida, descobriu um Deus que havia quando ninguém mais olhava. Nossa jornada começa no acampamento de um homem chamado Abrão, que mais tarde conheceríamos como Abraão. Agar era uma serva egípcia, propriedade de Sarai, a esposa de Abrão. Durante 10 longos anos, Sarai esperou pelo filho que Deus havia prometido, mas a promessa não se cumpria. Frustrada e impaciente, ela teve uma ideia, baseada nos costumes da época. Ela disse a Abrão: "Toma a minha serva. Talvez através dela eu possa construir uma família." Abrão concordou. Para Agar, não havia escolha. Ela era uma escrava, um objeto nas mãos de seus senhores. Ela se deitou com Abrão e, como planejado, engravidou. Mas com a gravidez, algo mudou. A Bíblia diz que, ao saber que carregava o herdeiro, Agar começou a desprezar sua senhora. Talvez fosse um olhar, uma atitude, o orgulho de carregar o filho que Sarai tanto desejava e não podia ter. A reação de Sarai foi imediata e furiosa. Ela culpou Abrão, que simplesmente lavou as mãos. "Sua serva está em seu poder. Faça com ela o que achar melhor." E o que Sarai achou melhor foi a crueldade. Ela humilhou tanto Agar que a jovem, grávida e desesperada, não viu outra saída a não ser fugir para o deserto. Imaginem a cena, sozinha, grávida, fugindo da única vida que conhecia, no meio do nada. É nesse momento de total abandono que o extraordinário acontece. Perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor a encontra. E pela primeira vez na Bíblia, Deus fala com alguém assim, chamando-a pelo nome: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai?" Com uma honestidade brutal, ela responde: "Estou fugindo da minha senhora, Sarai." A ordem do anjo é difícil de engolir. Volte para a sua senhora e humilhe-se debaixo de suas mãos. Mas junto com a ordem vem uma promessa que mudaria a história. "Multiplicarei tanto a sua descendência que não se poderá contá-la." E mais, você terá um filho e o chamará de Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem, um homem livre e indomável. Ali, no meio do deserto, Agar, a escrava, faz algo que ninguém antes dela havia feito. Ela dá um nome a Deus. Ela o chama de El-Rui, que significa o Deus que me vê. Maravilhada, ela pensa: "Eu realmente vi aquele que me vê?" Ela obedeceu, voltou para o acampamento e deu à luz Ismael. Abraão tinha 86 anos. 13 anos de uma paz aparente se passaram. Ismael cresceu, provavelmente tratado como o herdeiro de tudo. Mas então, Deus aparece novamente a Abrão, agora com 99 anos. Muda seu nome para Abraão, o de Sarai para Sara, e reafirma a promessa: Sara, sua esposa, terá um filho. Abraão, incrédulo, riu e até pediu a Deus: "Quem me dera que Ismael vivesse diante de ti." Mas Deus foi claro: a aliança seria com Isaque, o filho que Sara teria. No entanto, Deus não se esqueceu de Ismael. "Quanto a Ismael, eu o ouvi. Eu o abençoarei. Falo-ei frutificar e o multiplicarei grandemente. Ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação." E assim foi. Isaque nasceu. No dia do seu desmame, Abraão deu uma grande festa. Mas a alegria durou pouco. Sara viu Ismael, agora um adolescente com cerca de 16 anos, zombando ou brincando com o pequeno Isaque. A fúria de Sara explodiu. Ela exigiu a Abraão: "Mande embora esta escrava e o seu filho. O filho dela não será herdeiro com o meu filho, com Isaque." Para Abraão, aquilo foi devastador. Ismael era seu filho. Mas naquela noite, Deus falou com ele: "Não se perturbe, porque em Isaque a sua descendência será chamada. Mas também do filho da serva farei uma nação, porque ele é descendente seu." Na manhã seguinte, o impensável aconteceu. Abraão deu a Agar um pouco de pão e um odre de água, colocou-os nos ombros dela, entregou-lhe o menino e a mandou embora.
sozinhos, novamente no deserto. Agar vagou sem rumo até a água acabar. O desespero tomou conta. Ela colocou Ismael debaixo de um arbusto, afastou-se para não vê-lo morrer e começou a chorar em voz alta. E então, naquele silêncio mortal do deserto, Deus ouviu. Não o choro de Agar, mas a voz do menino. O anjo de Deus a chamou do céu. O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do rapaz, lá onde ele está. Levante-se, pegue o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. Naquele instante, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Ela correu, encheu o odre e deu de beber a seu filho. A salvação havia chegado. A Bíblia diz simplesmente: Deus estava com o rapaz. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um arqueiro habilidoso e sua mãe arranjou para ele uma esposa de sua terra natal, o Egito. A promessa se cumpriu. Ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes de 12 tribos, os ismaelitas. Eles se espalharam pelo deserto, tornaram-se comerciantes e guerreiros. Foram mercadores ismaelitas que compraram José de seus irmãos e o levaram para o Egito. A história deles está entrelaçada com a de Israel. E num momento de profunda humanidade, a Bíblia registra que, na morte de Abraão, seus 2 filhos, Isaque e Ismael, juntos, o sepultaram. Hoje, a tradição islâmica identifica os povos árabes como descendentes de Ismael, fazendo de Maomé um de seus descendentes diretos. A promessa feita a uma escrava desesperada no deserto ecoa em centenas de milhões de vidas hoje. Mas a lição mais poderosa da história de Hagar talvez seja a mais pessoal. Num mundo que a via como uma ferramenta, uma propriedade, um problema, Deus a viu como uma pessoa. 2 vezes, quando ela foi abandonada para morrer, Deus a encontrou. 2 vezes, Ele ouviu seu choro e lhe deu um futuro. Ela foi a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus, a primeira a ter um encontro angelical para si mesma, não para servir a outros. El Roi, o Deus que me vê. Essa é a mensagem eterna de Hagar. Não importa quão invisível, rejeitado ou perdido você se sinta. Não importa se você está no seu próprio deserto sem esperança e sem recursos. Deus te vê. Ele conhece o seu nome. Ele ouve o seu choro. E Ele tem promessas para a sua vida que superam qualquer circunstância. A história de dor de Agar se transformou numa história de promessa. E ela nos lembra que, mesmo quando ninguém mais olha, somos vistos, conhecidos e amados pelo Deus que vê. Essa história de Agar é uma lição de vida e obediência ao Deus que viu seu desespero e a ajudou no momento certo. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima.